Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise que, olha, desafia muito do que a gente pensa sobre o nosso passado e sobre quem somos. A ideia aqui é questionar uma base da psicologia. Será que para consertar o presente, a gente precisa mesmo ficar desenterrando o passado? Vamos ver que talvez o caminho seja outro. Para começar, vamos com essa frase da nossa fonte. É forte, né? Uma crítica direta, sem rodeios, que já mostra o tom da nossa conversa. Ela joga no ar uma dúvida fundamental. Será que olhar para trás é sempre a solução? Então, como é que a gente vai percorrer essa ideia? Primeiro, vamos entender a crítica central à psicanálise. Depois, a gente vai ver qual é o problema de olhar para trás. Em seguida, vamos desmontar o que a fonte chama de mito da deformação. Aí a gente entra na parte mais legal, a memória como algo vivo. E, por fim, a gente junta tudo e vê como isso muda a nossa noção de identidade. Ok, vamos começar pelo começo. A fonte aponta o que seria uma falha gigantesca nesse método tradicional da psicanálise de ficar olhando para o passado para achar respostas. O ponto central aqui, sabe, é o timing. A grande crítica é que essa análise toda acontece depois que o problema já se instalou, que o estrago já está feito. É como tentar entender a planta de uma casa que já desabou. Na prática, a batalha principal, bom, ela já foi perdida há muito tempo. Agora vamos ver mais de perto como é que funciona esse processo, segundo a nossa análise. Como é que essa viagem ao passado acontece na prática? A sequência é bem clara. Primeiro a pessoa vive um drama. Depois ela sofre as consequências disso, às vezes por anos. Aí muito, mas muito tempo depois vem a tentativa de entender, de articular aquilo racionalmente. E o resultado final? Não é uma vitória, é uma adaptação. É aprender a conviver com uma derrota que já é fato consumado. Essa frase aqui resume tudo, né? A ideia é que, nesse modelo, a pessoa não está superando o passado de verdade. Ela está, na verdade, reescrevendo a própria história só para se conformar com algo que não tem mais como mudar. Isso nos leva para uma questão que é fascinante. Se a gente vive reinterpretando o passado, será que isso não é um jeito de mentir para si mesmo? É aqui que a gente entra no que a fonte chama de o mito da deformação. Pensa bem. A visão mais comum é que existe uma verdade única, objetiva, sobre o que aconteceu lá atrás. E qualquer nova interpretação seria uma distorção, uma deformação dessa verdade. Mas será que é isso mesmo? E aqui vem o pulo do gato. A fonte diz, com todas as letras, que essa ideia de deformação é uma mentira. Recontar um evento da infância com a cabeça que se tem hoje não é falsificar nada. Mas por quê? Bom, essa crítica de deformação parte do princípio de que um evento do passado é tipo um objeto fixo, sabe? Como uma foto antiga congelada no tempo. A ideia é que a única verdade sobre uma briga na infância, por exemplo, é como a criança de 5 anos sentiu aquilo. Qualquer olhar de um adulto sobre aquele mesmo evento seria uma traição da verdade original. Só que a fonte argumenta que essa premissa está completamente furada. E é agora que a gente chega no coração do argumento, a ideia que vira o jogo. A memória não é um arquivo morto, um museu. A memória é uma coisa viva. O que é incrível aqui é a mudança de perspectiva. Um evento não acaba quando ele acontece. Pelo contrário, segundo essa visão, a reinterpretação, a elaboração que a gente faz depois, faz parte da vida daquele evento. Ele foi feito para ser revisitado, para ser transformado pelo que a gente sabe hoje. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Olha só, o evento em si já foi, está no passado, está congelado e inacessível. Mas a memória desse evento, ela está aqui. Agora, no presente, ela está viva, ela é dinâmica. De um certo jeito, a memória se torna mais real do que o próprio evento que já não existe mais. E essa citação de Lavelle resume a ideia de um jeito perfeito. O verdadeiro eu não está aprisionado lá nos acontecimentos do passado. Ele está aqui, agora, no presente, nessa atividade constante e viva da memória. Bom, então chegamos à nossa conclusão. Vamos amarrar todas essas pontas e entender a consequência mais profunda de tudo isso para a ideia que a gente tem de nós mesmos. E essa é a grande virada de chave. A busca pela identidade não é uma escavação arqueológica num passado morto. É, na verdade, um ato criativo que acontece agora, no presente. Quem uma pessoa é, não é o que aconteceu com ela, mas sim como ela organiza e entende o que aconteceu hoje. Para ilustrar isso, a fonte usa uma metáfora linda.
a de um jogo de luzes. A memória não é um porão escuro e bagunçado. É mais como ter uma lanterna num salão enorme, cheio de objetos do passado. A cada momento, a gente escolhe iluminar um canto diferente da nossa história, vendo aquilo sobre uma nova luz, se reorientando. Ninguém está perdido, a gente está sempre se reencontrando. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se o nosso verdadeiro eu é esse processo de iluminação, que parte da nossa própria história, cada um de nós está iluminando com a consciência nesse exato momento? A resposta para essa pergunta define quem a gente é, aqui e agora.